Olá, queridos irmãos, boa noite, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos aqui de volta para dar continuidade nos nossos estudos bíblicos na Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, mas ainda não nos visitou, está aí o nosso convite, fica aberto, as portas da igreja estão abertas para você, para sua família, sempre que você quiser nos visitar. Então, dá uma olhada lá. Temos também uma página no Facebook, com o mesmo nome, Igreja Presbiteriana de Campo Grande, onde tem fotos de alguns dos nossos eventos, nossas atividades, para que você possa interagir conosco. Hoje nós vamos dar continuidade, como nós já falamos, né, nesse estudo, e vamos falar hoje sobre o papel essencial da mulher no casamento, né, o auxílio. Existe muito preconceito com relação ao, à posição da mulher no casamento, né? E muita depreciação, ou seja, a queda de valor na função da mulher, né? Na nossa igreja nem tanto, porque a nossa igreja tem inclusive uma, um departamento interno chamado SAF, né? Que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, no entendimento de que a mulher ela veio para auxiliar o homem, mas que tipo de auxílio é esse, né? Às vezes a gente tem a impressão de que o auxílio, a ajuda, né, é como um ajudante, um mero ajudante que está ali para obedecer o que o mestre mandar. A gente associa com as funções profissionais que nós vemos na nossa época, e isso nos traz um entendimento completamente distorcido do que de fato quer dizer a posição da mulher como ajudante, né? Como ajudadora, né? Auxiliadora do homem. Então preste atenção nesse estudo, que vai ser breve, vai ser curto. Nós não temos muito tempo para estudar, por questão de gravação, de mídia, né? Tecnologia. Então nós precisamos ser sucintos. E vamos então ao texto bíblico que está no livro de Gênesis, capítulo número 2. Vamos ler dos versos 18 ao 24, a formação da mulher, que diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus lhe fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. A costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós já falamos em outra ocasião que o homem e mulher se tornam uma só carne no ato do relacionamento sexual, né? Mas o texto aqui é muito claro. Deus cria a mulher, né, do próprio homem, da costela do homem, fecha o lugar de onde ele tirou a mulher, fecha o lugar de onde ele tirou a costela, com carne, e durante a cirurgia, né, Adão está com uma anestesia geral, e quando ele acorda, ele tem aquela grata e bela surpresa e vê a mulher e aí exclama, né, de forma assim, surpreendente: essa afinal, olha a palavra que ele usa, afinal, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, literalmente, né, osso dos ossos e carne da minha carne. Então deixa eu tirar uma um preconceito aí
alguns homens, às vezes, quando lê esse texto, fica colocando a mãozinha na costela para ver se tem um a menos do que a esposa, né? Isso não é necessário. Sua esposa não foi feita da sua costela. Ela foi feita do ventre da sua mãe. Então, ela não precisa de ter uma costela a mais e você uma costela a menos para provar que o que a Bíblia fala é verdade. Quem precisou ter uma a menos foi Adão. A gente não tem essa necessidade porque a nossa esposa não foi feita durante o nosso sono, né? Pelo contrário, ela foi produzida da mesma forma que nós, homens. Então, vamos aí quebrar esses conceitos de tentar provar que a Bíblia é verdadeira de qualquer forma, porque isso é um precedente, né? De fé. Se você tem fé, se você crê em Deus, você crê que a Bíblia é verdadeira, não precisa ficar tentando provar nada para ninguém. Você crendo na Bíblia e tomando-a por verdade, isso já basta. Mas o texto aqui ele vai dizer que Deus é, observou naquela trabalheira toda que o homem estava tendo de ter que dar nome a todos os animais, que Adão estava tendo algum tipo de dificuldade, né? E ele estava tendo tanta dificuldade que Deus fala, não é bom que ele fique só, não está sendo bom para ele. Ou seja, algum problema estava acontecendo e não tente associar problemas ao pecado, por favor. Mas alguma dificuldade na sua limitação, porque Adão, embora fosse o homem ainda perfeito antes de pecar, mas ele era um homem, né? Então não era Deus, nunca foi Deus, né? Então, percebendo Deus que Adão estava com dificuldades, ele exclama entre si a Trindade: olha, não é bom que ele viva só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora. Agora preste atenção numa coisa muito interessante. Essa palavra ajudadora, no original, no texto hebraico original, essa palavra é ezer, do verbo azar. Tá? A palavra ezer é uma palavra que tem pelo menos três sentidos ao longo de todo o Antigo Testamento: auxiliar, ajudar e socorrer. E se você acha que isso é pouco, eu vou dizer para você, o Salmo 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Esse socorro do Salmo 46 é o mesmo verbo ezer, é a mesma expressão que Deus utiliza para falar, para criar a mulher, para dizer, olha, eu vou criar para Adão um socorro. Você perceber que a situação de Adão estava se tornando difícil, Deus cria para ele um socorro. E Deus utiliza para falar da mulher que ainda havia de ser criada, dentro de alguns instantes, a mesma expressão que ele vai usar ao longo de todo o Antigo Testamento para falar de si próprio. Ou seja, Deus é o nosso socorro bem presente e a mulher era o socorro do homem. Eva foi feita para ser o socorro do homem. Então a gente já começa a imaginar que a posição de ajudadora não é uma ajuda simplesmente de ficar, pega a ferramenta, pega isso, traz aquilo, faz o que eu mandar. Não é isso. É alguém que vai me socorrer. Ou seja, a mulher ela é muito mais importante como ajudadora do que se pensa. Ela é uma representação do próprio Deus. Porque o próprio Deus utilizou a palavra socorro para falar de si, como já foi dito. Então, quando isso acontece, quando nós entendemos isso, nós olhamos para a situação atual dos relacionamentos conjugais e percebemos uma série de problemas. É homem querendo mandar em mulher, é mulher que não quer se submeter, e isso gera conflito. Porque se Deus criou uma mulher para ser o socorro do homem, para ser aquela ajuda necessária e essencial, por que a gente tem tanto problema com isso hoje? Por que a própria Bíblia vai orientar a mulher, nos dias, né, atuais, inclusive, a ser submissa? Por quê? Isso, quem nos responde, vai ser o livro do Gênesis mesmo, só que nós estamos lendo o capítulo 2, o capítulo 3, o verso 16. Por quê? Porque isso acontece logo após a queda do homem.
A queda do homem trouxe diversos problemas muito sérios, dentre eles esse tipo de problema que nós estamos vendo aí. Então, Deus vai chamar a mulher no verso 16 do capítulo 3 e vai dizer assim: olha, disse Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher. Isso não, perdão, verso 13. Vamos verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás luz a filho. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Olha que problema. A mulher teve ali três sérios desconfortos que ela vai ter que levar para o resto da vida. Primeiro deles, né? A gravidez, que muito provavelmente já havia gravidez antes da queda, isso é uma questão teológica discutida, mas não é o tema do nosso estudo aqui. Mas Deus fala com ela de uma coisa que me parece que ela sabe do que se trata. Então ele fala: olha, eu vou multiplicar os sofrimentos da tua gestação. Então já provavelmente havia gestação e havia alguma dificuldade, mas Deus então vai dizer: olha, nunca mais vai ser a mesma coisa. A segunda, o teu desejo será para o teu marido. O que significa isso? Eu vou ler aqui na versão da nova linguagem de hoje, como que o tradutor escreveu. Olha, Gênesis 3,16 diz assim: vou aumentar o sofrimento na gravidez, com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido. Olha isso. Apesar de tanto sofrimento durante a tua gestação e você saber que o teu casamento vai gerar uma gravidez, apesar disso você vai ter o desejo de estar com o seu marido. Ou seja, essa carência que a mulher sente da presença do esposo ao seu lado foi mais uma coisa que aconteceu após a queda. Ela perde aquela autonomia, aquela liberdade de ficar sozinha e não se sentir mal com isso, de ficar a sós, de ter os seus momentos. Agora, via de regra, a mulher tem a carência de que seu marido esteja do lado. Isso também foi causado por uma razão do pecado que ambos cometeram no Éden. Tá? E o pior de tudo é o que acontece no final. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Agora a mulher vai precisar conviver com um marido que tem uma ânsia de mandar nas suas vontades. Então a gente tem muito conflito em casamentos por isso, né? A gente orienta, a Bíblia vai orientar a gente ao equilíbrio, ao marido dar a vida pela mulher, porque até então o marido tinha poder de vida e morte sobre a sua mulher, sobre os seus filhos. Então Jesus vai falar: olha, o marido tem que dar a vida. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento: maridos, amai vossas esposas. Não é para tirar a vida dela, não. Como Cristo amou a igreja, é si mesmo se entregou por ela. Ele fala num contexto onde as pessoas tinham o poder de tirar a vida da sua esposa, de expulsá-la de casa, devolver para o seu pai, jogar na sarjeta, na prostituição. Ele fala: não, é amor. Porque Deus sentenciou com esse desconforto todo que foi causado no Éden, mas não tirou-lhe a sua qualificação. Então, o que nós aprendemos com esse texto em poucas palavras? Primeiro, aprendemos que as mulheres não são inferiores aos homens, porque Deus os fez iguais. A palavra idônea, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea significa de mesma capacidade, tão inteligente quanto. Segundo, a função da mulher é ser uma representante de Deus no casamento. Pela palavra, né, que nós utilizamos, que nós lemos aqui, que é a palavra Ezer, verbo Ezer, de socorrer, ajudar, auxiliar. É a mesma que Jesus usa também quando incentiva os seus discípulos a orar, clamando pelo socorro de Deus. É o correspondente grego da palavra Ezer. E por fim, a última lição: cabe ao marido sábio, sabendo que a sua esposa é alguém extremamente qualificada por Deus, cabe ao marido investir nesse potencial da esposa, para que ela potencialize, né, até sendo redundante, ainda mais essa
capacidade que ela tem de ser uma adjuntora, uma socorrista na vida do homem. Então, assim, tem um monte de marido por aí que proíbe a mulher de estudar, não existe isso, né? Por incrível que pareça. Tem marido que oprime a mulher, que é ciumento, que acha que é dono dela e não quer deixar ela estudar, não quer deixar ela trabalhar, porque acha que alguém vai olhar para ela de mau jeito. Vai olhar, meu irmão. Se tiver que olhar, deixa olhar, entendeu? O importante é que você conhecer sua esposa, a esposa te conhecer, haver uma relação de confiança, mas se você for um homem sábio, você vai investir na sua esposa. Bota ela para estudar, fazer um curso, não seja só aquela dona de casa que tem o dever de deixar a casa limpa, comida pronta, né? Sempre tudo ali muito limpinho, muito arrumadinho, isso é legal, mas tem que haver um equilíbrio aí para a mulher não se tornar uma escrava, porque Deus não fez uma escrava em nenhum momento da sentença de Deus. Ele diz para a mulher que ela será escrava. Ele diz: olha, teu marido vai te governar. Ele está dizendo o seguinte: o homem agora ele vai ter essa ânsia de se sentir maior do que você isso vai durar enquanto houver casamento. Ou seja, até que Cristo volte, busque a sua igreja, como ele disse, quando ele voltar, nós seremos como os anjos, né, que não se casam, não se dão em casamento. Então, quando isso acontecer, não vai haver mais casamento, seremos irmãos. Mas enquanto isso, somos casados, maridos e mulheres, então precisamos entender bem que o papel da mulher é mais importante do que você pensa. E nada depreciativo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.